Sou Lídia e tenho 31 anos. Durante o jantar de Natal, estou agradecendo à minha tia pelo maravilhoso chaveiro que ela me enviou de presente de aniversário 2 meses atrás. Minha tia, para de mexer o molho, fixa o olhar na mesa em silêncio e diz calmamente: Eu comprei um apartamento de $400.000 para você. O chaveiro veio como um bônus. Os sorrisos desaparecem dos rostos de todos. Um a um, os membros da minha família ficam brancos como papel. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscreva-se se você já se sentiu como estranho na família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. Deixe-me voltar e contar como chegamos aqui. Imagine isso. Uma mesa de Natal perfeitamente posta. A melhor louça da minha madrasta, velas tremulando e o cheiro do seu famoso presunto com mel preenchendo a sala de jantar. Todos estão rindo, passando pratos, interpretando a família perfeita. Meu pai está cortando o peru com sua precisão habitual. Minha meia-irmã de 19 anos, Emma, está rolando o telefone, mesmo que os celulares supostamente estejam proibidos durante o jantar. E minha madrasta, Linda, está dirigindo o tráfego como o general que é. E lá estou eu, sentada no mesmo lugar que ocupo há 15 anos desde que meu pai se casou novamente, bem ao lado da tia Margaret, que veio de Phoenix como uma surpresa. Estou genuinamente feliz em vê-la. Ela é a única pessoa nesta família que já me tratou como se eu realmente pertencesse aqui. Tia Margaret, digo, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a dela. Muito obrigada pelo chaveiro que você enviou para meu aniversário. É lindo. Eu o levo para todo lugar. Eu o puxo da minha bolsa. Uma simples corrente de prata com um pequeno pingente em forma de coração. Nada extravagante, mas vindo dela, significava tudo. A sala fica em silêncio. Não o silêncio confortável de pessoas desfrutando de boa comida, mas o tipo de silêncio que faz seu estômago despencar. O garfo da tia Margaret paira a meio caminho da boca, seus olhos se estreitam enquanto ela olha ao redor da mesa. Meu pai para de cortar no meio da fatia. O sorriso de Linda congela como se tivesse sido pintado. Chaveiro? A voz da tia Margaret é perigosamente calma. Ela coloca o garfo com precisão deliberada. Lídia, querida, que chaveiro? É quando percebo que algo está muito, muito errado. A maneira como Emma de repente se sente ereta. A maneira como a mão de Linda treme ao alcançar sua taça de vinho. A maneira como meu pai limpa a garganta como se estivesse prestes a dar uma má notícia. Mas estou-me adiantando novamente. Para entender porque este momento parece uma bomba prestes a explodir, você precisa saber como minha família realmente é. E acredita em mim, não é a pintura de Norman Rockwell que eles fingem ser. Crescer como enteada nesta casa era como ser um convidado permanente que ultrapassou seu tempo de permanência. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos e meu pai se casou com Linda 2 anos depois. Linda trouxe sua própria marca especial de crueldade sutil disfarçada de preocupação pelo meu bem-estar. Enquanto Emma recebia roupas de grife para as compras escolares, eu recebia itens cuidadosamente selecionados da seção de liquidação. Queríamos ensinar a Lídia o valor do dinheiro, Linda explicaria aos parentes. Como se a frugalidade fosse um exercício de formação de caráter destinado apenas a mim. Quando Emma quis um carro para seu 16º aniversário, ela ganhou um Honda Civic novinho com um laço em cima. Quando eu completei 16 anos, Linda sugeriu que eu pudesse pegar sua velha minivan emprestada quando não fosse necessária para as tarefas da família, o que acabou se revelando aproximadamente nunca. O padrão era sempre o mesmo. As necessidades de Emma vinham em primeiro lugar. Os desejos de Emma eram necessidades e meus pedidos eram luxos que não podíamos pagar. Quando eu quis fazer aulas de arte, papai disse que precisávamos priorizar habilidades práticas. Quando Emma quis aulas de piano, contrataram um instrutor particular que vinha à casa 2 vezes por semana. A faculdade foi onde a desigualdade se tornou impossível de ignorar. Passei meu último ano do ensino médio trabalhando em um cinema para economizar dinheiro, escrevi dezenas de redações para bolsas de estudo e escolhi minha faculdade estadual especificamente porque podia pagar a mensalidade para residentes.
Emma, por outro lado, se inscreveu em 5 faculdades particulares com taxas de inscrição que custavam mais do que eu ganhava em uma semana no cinema. Mas aqui está a coisa que realmente me incomodou. Eles agiam como se isso fosse normal. Como se tratar suas filhas de maneira completamente diferente fosse apenas a ordem natural da família. Quando os parentes comentavam sobre a disparidade, Linda sorria docemente e dizia: cada garota tem necessidades diferentes. Lídia é tão independente e responsável. Emma precisa de mais orientação. Tradução: Lídia pode se virar sozinha. Emma merece ser cuidada. A única pessoa que alguma vez os confrontou sobre isso foi a tia Margaret, irmã do meu pai. Ela foi quem me enviou presentes de formatura, quem se lembrava do meu aniversário todos os anos, quem perguntava sobre minha vida como se realmente importasse. Ela nunca teve filhos, mas me tratou como se eu fosse preciosa, o que, depois de crescer nesta casa, parecia revolucionário. Quando me formei na faculdade com o meu diploma de enfermagem, magna cum laude e sem dívidas graças a bolsas de estudo e trabalhando durante a escola. A celebração em família consistiu em um jantar no Appleblitz. Quando Emma se formou no ensino médio com uma média de C++, eles fizeram uma festa que custou mais do que o meu carro. Quando me mudei, já tinha aprendido a não esperar muito deles. Os presentes de Natal e de aniversário eram itens práticos que eu precisava de qualquer forma. As celebrações de feriados eram eventos que eu comparecia, mas aos quais não pertencia realmente. As férias em família eram coisas que eles planejavam em torno da minha agenda, não algo que me convidavam a participar, razão pela qual a tia Margaret era tão importante para mim. Ela era a única pessoa que me fazia sentir parte da família. Aos 25 anos, eu havia construído uma vida que não se parecia em nada com a deles. Eu era uma mãe solteira trabalhando como enfermeira pediátrica, morando em um pequeno apartamento com o meu filho de 4 anos, Danny. O pai dele desapareceu no momento em que soube da gravidez, me deixando para resolver tudo sozinha, o que, honestamente, era praticamente o que eu esperava até então. O apartamento era pequeno, mas limpo, com móveis e brinquedos de segunda mão de vendas de garagem. Danny não se importava que sua cadeira alta tivesse vindo do Goodwill ou que seu quarto fosse, na verdade, apenas um canto da sala de estar com uma cortina colorida como divisória. Ele era feliz, saudável e amado. Isso era tudo que importava para mim. O relacionamento da minha família com Danny era complicado. Eles afirmavam amá-lo, é claro. Linda postava fotos dele no Facebook com legendas sobre ser a melhor avó do mundo. Mas quando se tratava de ajuda real, como cuidar dele para que eu pudesse pegar turnos extras, eles estavam misteriosamente sempre ocupados. Emma, agora na faculdade em uma escola que custava mais por ano do que eu ganhava, ocasionalmente aparecia para brincar com Danny por uma hora antes de reclamar sobre como as crianças eram exaustivas. Papai visitava mensalmente, trazendo pequenos brinquedos e ficando tempo suficiente para parecer que havia cumprido seu dever de avô. A única pessoa que aparecia consistentemente era a tia Margaret. A cada poucas semanas, ela dirigia 2 horas de sua casa para passar o fim de semana conosco. Ela chegava com biscoitos caseiros, novos livros para Danny e um interesse genuíno em nossas vidas. Ela cuidava dele sem ser pedida, ajudava com projetos domésticos e tratava tanto Danny quanto eu como se importássemos. Quando Danny ficou doente com pneumonia aos 3 anos, precisando de uma semana de internação, ela tirou folga do trabalho para ajudar. Ela dormiu na cadeira desconfortável do hospital, trouxe-me trocas de roupa e segurou Danny quando eu precisava tomar banho ou comer. Meu próprio pai visitou 2 vezes durante aquela semana, ambas as vezes por menos de 1 hora. Foi quando percebi quem era a minha verdadeira família. Não eram as pessoas que compartilhavam o meu sobrenome ou que moravam na casa onde cresci. Era a pessoa que aparecia quando as coisas ficavam difíceis. No ano passado, quando a tia Margaret ligou para me contar que havia sido diagnosticada com câncer de mama, eu não hesitei. O que você precisa? Perguntei imediatamente. Quando são suas consultas? Quem está te levando para os tratamentos? A resposta, previsivelmente, foi ninguém. Papai estava muito ocupado com o trabalho. Linda tinha um compromisso anterior com as atividades da faculdade de Emma. Emma estava, é claro, muito jovem para lidar com assuntos tão sérios. Então, eu me tornei o transporte de Margaret, sua defensora, seu sistema de apoio.
2 vezes por semana durante 6 meses. Eu colocava Dani em sua cadeirinha após meu turno e dirigia 2 horas até a casa de Margaret, depois mais 1 hora até o centro de câncer, 3 horas para o tratamento, mais 1 hora de volta para a casa dela e 2 horas para casa. Dani aprendeu a se entreter silenciosamente nas salas de espera do hospital, colorindo em livros que Margaret comprou para ele. Durante o pior da quimioterapia, eu ficava a noite toda, garantindo que ela comesse, tomasse seus medicamentos e não caísse. Dani se enroscava ao lado dela no sofá, sua pequena mão acariciando suavemente sua cabeça careca. A tia Maggie é corajosa, ele sussurrava para mim. Sim, ela é, eu concordava. E ela merecia mais da família do que o que estava recebendo. A noite em que Margaret terminou sua última sessão de quimioterapia foi uma das melhores noites da minha vida. Sentamos na sala dela, Dani dormindo entre nós, e ela segurou minha mão com mais força do que tinha tido em meses. Você salvou minha vida, ela disse em voz baixa. Não apenas medicalmente, embora suas habilidades de enfermagem certamente tenham ajudado. Você apareceu quando todos os outros tinham desculpas. Você me fez sentir amada quando me senti esquecida. Eu apertei a mão dela de volta. Sua família. Verdadeira família. É isso que as pessoas fazem umas pelas outras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Seu pai me ligou 2 vezes durante os 6 meses inteiros. 2 vezes. Linda enviou um cartão. Emma mandou mensagens de vez em quando. Ela balançou a cabeça com desgosto. Mas você, trabalhando em tempo integral, criando uma criança sozinha, encontrou uma maneira de estar aqui toda vez que eu precisei de você. A raiva na voz dela era nova. Margaret sempre tinha sido diplomática sobre conflitos familiares. A pacificadora que suavizava momentos desconfortáveis, mas o câncer, parecia, havia queimado sua paciência para a pretensão. Depois que Richard morreu, ela continuou, referindo-se ao marido que falecera 3 anos antes. Pensei em mudar meu testamento. Ele me deixou bem amparada e nunca tivemos filhos. Sempre planejei deixar tudo para seu pai, assumindo que ele cuidaria de Emma e ajudaria você conforme necessário. Mas essa experiência me mostrou quem realmente merece minha consideração. Eu me senti desconfortável com a direção da conversa. Margaret, você não precisa. Sim, eu preciso. A voz dela era firme. Você precisa entender uma coisa, Lídia. Eu venho observando a dinâmica da sua família há anos, fazendo desculpas, esperando que as coisas melhorassem. Elas não melhoraram. Se alguma coisa, pioraram. Ela estava certa. Mesmo durante o tratamento de câncer dela, quando você pensaria que a família se uniria, os padrões permaneceram os mesmos. Papai me ligava para atualizações sobre a condição de Margaret em vez de ligar diretamente para ela. Linda me pedia para transmitir mensagens em vez de pegar o telefone ela mesma. Eles me tratavam como um serviço de comunicação entre eles e Margaret. Em vez de reconhecer que eu era a única que realmente cuidava dela. Quando o cabelo de Margaret começou a crescer de volta e sua energia retornou, ela começou a fazer planos. Vou viajar, anunciou uma tarde. Todos aqueles lugares que Richard e eu falamos sobre visitar, mas nunca conseguimos. Vou começar pela Europa na primavera. 3 meses vendo tudo o que sempre quis ver. Fiquei emocionada por ela. Depois de tudo que ela passou, merecia cada momento de alegria e aventura que pudesse encontrar. Mas eu também ia sentir muito a falta dela. Margaret era meu âncora na família. A pessoa que me lembrava que eu era digna de amor e consideração. Antes de eu ir, ela disse: quer fazer algo especial para o seu aniversário. 28 é um grande ano, começando seus 20 e poucos anos. Tenho planos. Meu aniversário era em outubro, e Margaret partiu para sua aventura europeia logo após meu aniversário no final de outubro. Ela havia vencido o câncer e finalmente estava vivendo a vida com a qual sempre sonhou. Seus cartões postais chegavam semanalmente, cheios de histórias sobre galerias de arte em Paris, praias na Grécia e massas na Itália. Ela parecia mais feliz do que eu jamais a ouvira.
3 dias antes do meu aniversário, um caminhão de entrega parou em frente ao meu prédio. Eu não estava esperando nada, então fiquei confusa quando o motorista me entregou uma prancheta para assinar. Mas lá estava, meu nome e endereço. Um pacote de Margaret com um carimbo europeu. Dentro havia uma pequena caixa de joias contendo um simples chaveiro de prata com um charme em forma de coração e uma nota. Feliz aniversário, querida. Isso é apenas uma pequena lembrança para te segurar até eu voltar e te dar seu presente de verdade. Todo meu amor, tia Margaret. Não era muito, mas saber que ela havia pensado em mim enquanto explorava ruínas antigas e museus famosos tornava tudo perfeito. Eu prendi as minhas chaves imediatamente e o carreguei para todo lugar, assim como eu havia dito à família no jantar de Natal. O que eu não sabia naquela época era que esse pequeno chaveiro era para ser um pensamento secundário, um marcador para algo muito, muito maior. 28 de outubro, meu aniversário, passou silenciosamente. Eu trabalhei um turno duplo no hospital porque o pagamento de feriado ajudava nas despesas de Natal para Dani. Quando cheguei em casa, exausta, mas grata pelo dinheiro extra, havia uma mensagem de voz do papai me desejando feliz aniversário e se desculpando por ter esquecido de ligar mais cedo. Linda aparentemente o havia lembrado. Emma enviou uma mensagem de texto com emojis de bolo. Sem cartão, sem presente, sem convite para o jantar, apenas reconhecimentos de que sim, este era de fato o dia em que eu nasci há 28 anos. Não era surpreendente, mas ainda doía um pouco. Dani, aos 4 anos, havia feito um cartão de papel colorido na creche com impressões das mãos e as palavras "Eu amo mamãe" escritas em letras brilhantes. Seu presente valia mais do que qualquer coisa que eles poderiam ter-me comprado. De qualquer forma, liguei para Margaret naquela noite usando o número internacional que ela me dera para emergências. Eu recebi o chaveiro, disse a ela, tocando o coração de prata. É lindo. Obrigada por pensar em mim na sua viagem. Oh, querida! A voz dela estava cheia de risadas e algo mais que eu não consegui identificar. Aquela coisinha não é nada. Espera até ver o que eu realmente te trouxe. Isso vai mudar sua vida. Eu assumi que ela se referia a uma bela peça de joalheria ou talvez algo especial de um dos países que estava visitando. Margaret era generosa, mas seus presentes costumavam ser mais atenciosos do que extravagantes. Um cachecol da Irlanda ou um livro de receitas da Itália teriam sido mais do que suficientes para me deixar feliz. Novembro passou rapidamente. Os cartões postais de Margaret continuaram chegando, mostrando suas aventuras em diferentes países. Ela parecia enérgica e alegre, compensando todo o tempo que havia perdido durante o tratamento. Em um cartão, ela mencionou que havia pedido ao papai para cuidar de algo importante para ela enquanto estava fora. Algo sobre o meu presente de aniversário. Achei isso estranho. Margaret geralmente cuidava de seus próprios assuntos e nunca havia envolvido meu pai na compra de presentes antes, mas eu supus que era algo simples. Talvez mandar flores ou coordenar o envio de algo muito grande para enviar internacionalmente. Dezembro chegou com o habitual caos pré-festivo. Minha carga de trabalho aumentou à medida que outras enfermeiras tiravam férias e eu estava economizando cada centavo para os presentes de Natal do DY. Havíamos começado nossa tradição do calendário do Advento, lendo histórias de Natal todas as noites e bebendo chocolate quente enquanto olhávamos as luzes do nosso bairro. Durante esse tempo, notei que Emma postava fotos nas redes sociais de que parecia ser um novo apartamento. As fotos mostravam um lindo espaço de estar com móveis modernos, janelas enormes e decorações que pareciam caras. Quando mencionei isso ao pai durante uma de nossas breves ligações, ele disse que Emma tinha conseguido uma ótima oportunidade para cuidar da casa de alguém que estava viajando internacionalmente. Garota sortuda, eu disse, sem pensar muito sobre isso. Emma sempre parecia cair em situações confortáveis. Quando ela precisou de um estágio para a faculdade, a amiga da Linda magicamente tinha uma vaga em sua empresa de marketing. Quando ela precisava de um emprego de verão, o sócio do pai de repente precisava de uma assistente. Emma passava pela vida com mãos invisíveis, alisando seu caminho. Enquanto isso, Dani e eu estávamos planejando nosso próprio Natal humilde. Havíamos feito flocos de neve de papel para as decorações e planejado comprar uma pequena árvore no lote da rua.
Eu havia economizado o suficiente para comprar o conjunto de Lego que ele queria e alguns presentes menores. Seria um Natal simples, mas cheio de amor. O convite para o jantar de Natal na casa do pai e da Linda chegou em meados de dezembro, a mesma ligação genérica que eu recebia todos os anos. Estamos tendo jantar às 3, me informou Linda. Margaret está voltando de surpresa. Ela queria passar o Natal com a família. Meu coração pulou. Eu não via Margaret desde antes da viagem dela e eu sentia sua falta terrivelmente. A ideia de tê-la no jantar de Natal tornava todo o evento válido. Talvez este ano fosse diferente. Talvez com Margaret lá eu realmente me sentisse parte da família em vez de um convite de cortesia. Gastei um dinheiro extra que eu realmente não podia gastar em um vestido bonito para o jantar e um pequeno presente para todos. Danny estava animado para ver sua tia-avó novamente e para brincar com os novos livros que ela inevitavelmente traria de suas viagens. Eu não tinha ideia de que o retorno surpresa de Margaret estava prestes a expor uma traição que destruiria minha compreensão da minha família para sempre. Na manhã de Natal, o dia amanheceu frio e brilhante. Danny acordou às 6, como as crianças fazem no Natal, pulando na minha cama com empolgação sobre a visita do Papai Noel. Abrimos nossa modesta pilha de presentes perto da pequena árvore e sua alegria com o conjunto de Lego fez cada turno extra que eu trabalhei valer a pena. Ao me preparar para o jantar na casa do pai e da Linda, eu me sentia estranhamente esperançosa. Os cartões postais de Margaret nos últimos 3 meses estavam cheios de histórias de autodescoberta e aventura. Talvez sua nova perspectiva trouxesse uma energia positiva para a dinâmica da nossa família. Talvez este Natal fosse o ponto de virada que eu esperava durante toda a minha vida adulta. Danny estava adorável em sua pequena camisa de botão e minúsculas calças caqui, segurando o livro sobre dinossauros que o Papai Noel lhe trouxera. A tia Maggie vai ter presentes de longe? Ele perguntou enquanto dirigíamos para a casa onde eu cresci. Tenho certeza de que ela terá histórias maravilhosas, eu disse a ele. E talvez algo especial, mas lembre-se, passar tempo com ela é o verdadeiro presente. A casa estava decorada exatamente como tinha sido todos os anos desde que Linda se mudou. Luzes brancas, enfeites prateados e dourados, tudo coordenado e perfeito. Músicas de Natal tocavam suavemente ao fundo e a mesa da sala de jantar estava posta com a melhor louça de Linda. Emma já estava lá, vestindo um novo vestido de grife e sapatos que provavelmente custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado. Lídia. Papai me abraçou calorosamente e, por um momento, deixei-me acreditar que isso era um afeto familiar genuíno. Danny, meu garoto, veja como você cresceu. Linda me deu um beijo no ar perto de ambas as bochechas, tomando cuidado para não estragar sua maquiagem. Você está linda, ela disse no tom que usava quando estava sendo educadamente civil. Emma tem-nos contado sobre seu novo arranjo de moradia. Uma oportunidade maravilhosa, Emma sorriu, lançando-se em uma descrição detalhada do apartamento que estava cuidando. Fica na melhor parte do centro, ela exclamou. 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha gourmet e janelas do chão ao teto com uma vista incrível. O proprietário deixou tudo mobiliado com as coisas mais lindas. Sinto como se estivesse vivendo em uma revista. Fiz os sons apropriados de admiração enquanto organizava Danny com seus livros de colorir na sala de estar. Emma sempre teve sorte com oportunidades e cuidar de um apartamento de luxo era exatamente o tipo de coisa que caía em seu colo regularmente. Falando em apartamentos, disse papai, olhando para Linda. Como está a sua situação de moradia? Ainda alugando aquele lugar perto do hospital? Está indo bem, respondi com cautela. Aprendi a não mencionar dificuldades financeiras na presença deles. Qualquer admissão de dificuldade seria recebida com sugestões de orçamento ou mudanças de estilo de vida, como se meus problemas fossem simplesmente questões de planejamento inadequado, em vez da realidade da maternidade solteira com o salário de uma enfermeira. A campainha tocou exatamente às 14h30 e Linda correu para atender. Surpresa, veio uma voz familiar e lá estava Margaret, bronzeada e radiante, carregando uma mala e usando o sorriso mais brilhante que eu tinha visto em seu rosto em anos. Tia Maggie. Danny se lançou em suas pernas e ela o pegou com um entusiasmo que mostrava o quanto ela também sentiu nossa falta. Meu querido garoto, você cresceu tanto.
Ela me abraçou em seguida, segurando-me apertado. E minha doce Lídia, eu senti tanta falta de vocês duas. Ela estava incrível. O peso que ela havia perdido durante a quimioterapia foi substituído por músculos de todas as caminhadas que fizeram em cidades europeias. Seu cabelo havia crescido mais grosso do que antes e sua pele brilhava com a confiança de alguém que passou meses fazendo exatamente o que queria. Como foi sua viagem? Eu perguntei com uma alegria genuína preenchendo minha voz. Seus cartões postais fizeram parecer que foi a aventura de uma vida. Foi tudo que eu sonhei que seria e mais, ela disse, com os olhos brilhando. Mas eu estava pronta para voltar para casa, para as pessoas que mais amo. Na próxima hora, Margaret nos entreteve com histórias de suas viagens. Ela havia caminhado por trechos do Caminho de Santiago, feito aulas de culinária na Toscana e passado semanas em museus que só havia sonhado em visitar. Toda a família parecia mais relaxada com ela ali, como se sua presença lhes lembrasse como realmente aproveitar a companhia uns dos outros. Quando nos sentamos para o jantar, Margaret encontrou o meu olhar do outro lado da mesa e piscou. Eu tenho algo muito especial para contar a todos, ela disse. Mas primeiro, vamos aproveitar a linda refeição da Linda. A conversa fluiu mais naturalmente do que nos últimos anos. Até Emma parecia menos focada em si mesma, genuinamente interessada nas aventuras de Margaret. Eu me vi relaxando, lembrando como os jantares em família poderiam ser quando não estavam cheios de tensão subjacente. Foi então que fiz o comentário que mudou tudo. Estendendo a mão sobre a mesa para apertar a mão de Margaret, eu disse com calor genuíno: Tia Margaret, muito obrigada pelo chaveiro que você enviou para o meu aniversário. É lindo. Eu o levo para todo lugar. O silêncio que se seguiu não era o silêncio confortável de uma família aproveitando o tempo juntos. Era o silêncio que vem antes de uma explosão, pesado com segredos prestes a serem expostos. E a expressão de Margaret enquanto ela lentamente colocava o garfo sobre a mesa me disse que aquele jantar de Natal estava prestes a se tornar inesquecível por todas as razões erradas. O silêncio se estende por aquilo que parece uma eternidade. O garfo de Margaret paira sobre seu prato. Seus olhos se movem lentamente do meu rosto para o do papai, depois para da Linda e então para o da Emma. Você conhece aquele momento em filmes quando a música para e você ouve cada pequeno som amplificado, o tic-tac do relógio de pêndulo. A respiração nervosa de alguém, o suave tilintar do gelo se acomodando nos copos d'água. Chaveiro, Margaret repete lentamente como se estivesse testando a palavra. Lídia, querida, de que chaveiro você está falando? Eu o puxo da minha bolsa, segurando a simples corrente de prata com o pequeno pingente de coração. Este aqui? Você enviou para o meu aniversário com aquele bilhete doce sobre ser algo para me segurar até você voltar. Margaret olha para o chaveiro como se fosse uma cobra que poderia mordê-la. Então ela olha ao redor da mesa novamente e eu vejo seu rosto mudar. A expressão calorosa de viajante se endurece em algo que eu nunca vi antes. Pura fúria fria. Eu não te enviei um chaveiro, ela diz em voz baixa. Eu comprei um apartamento de $400.000 para você. As palavras atingem a mesa como um golpe físico. O telefone de Emma cai com um barulho em seu prato. O copo de vinho de Linda escorrega de seus dedos, o vinho tinto se espalhando pela toalha de mesa branca como sangue. O rosto do papai passa por várias cores antes de se estabelecer em um cinza. E eu? Eu apenas fico ali piscando estupidamente, porque certamente eu ouvi errado. Certamente minha tia de 70 anos não acabou de dizer que comprou um apartamento para mim que vale mais do que eu ganharia em 10 anos. Certamente isso é algum tipo de humor europeu que eu não entendo. Desculpe. O quê? Consegui dizer. A voz de Margaret é mortalmente calma. Antes de eu ir para a Europa, liguei para seu pai. Eu disse a ele que queria fazer algo especial para o seu aniversário. Algo grande. Você passou 6 meses cuidando de mim durante o pior período da minha vida. Dirigindo 4 horas de ida e volta 2 vezes por semana, ficando à noite quando eu estava fraca demais para ficar sozinha, levando Dani às consultas de quimioterapia porque você não podia pagar uma babá. Ela está olhando diretamente para o papai agora e ele está encolhendo na cadeira como uma criança repreendida. Eu disse a ele que encontrei um lindo apartamento no centro.
2 quartos, perfeito para você e Dani. Bairro seguro, boas escolas, perto do hospital onde você trabalha. Eu paguei o preço total de compra e transferi a escritura para o seu nome. Meu cérebro está lutando para processar essa informação. Um apartamento. Um verdadeiro apartamento com o meu nome na escritura. Mas Emma disse que estava cuidando da casa. Cuidando da casa. A risada de Margaret é amarga. Emma, querida, de qual apartamento você tem vivido nos últimos 2 meses? O rosto de Emma desmorona. Ela olha para Linda com puro pânico, como uma criança que foi pega mentindo sobre quebrar algo valioso. Mãe, você disse que me prometeu. O que exatamente ela te prometeu? Margaret pergunta, e sua voz poderia congelar o fogo. As comportas se abrem. Emma começa a chorar, mas não as lágrimas delicadas de uma princesa injustiçada. Essas são soluços feios e apavorados de alguém cujo mundo está desmoronando. Mamãe disse que você nunca descobriria. Ela disse que a tia Margaret estaria viajando por meses e quando ela voltasse, eu já estaria estabelecida e você teria que aceitar. Tenho que dar crédito a eles. A lógica é quase impressionante em sua audácia. Pega um presente destinado a mim, deu à criança dourada e enquadra isso como justiça porque eu já tinha onde morar. Você sabe, meu minúsculo aluguel de 2 quartos onde Dani e eu compartilhamos a sala de estar porque o quarto dele é na verdade um armário convertido. O papai finalmente encontra sua voz, embora saia mais como um croak. Margaret, eu posso explicar. Linda me convenceu de que seria apenas temporário até que pudéssemos comprar um lugar para Emma. Eu pensei que teríamos tempo para explicar tudo a você quando você voltasse. Oh, por favor, faça isso, ela diz, reclinando-se na cadeira. Explique-me como você pegou um apartamento que comprei para Lídia e decidiu que Emma deveria viver nele em vez disso. Explique-me como você forjou cartões de agradecimento em nome de Lídia. Sim, Richard. Eu recebi 3 lindas cartas de Lídia agradecendo-me pelo maravilhoso apartamento e dizendo como ela estava estabelecida e feliz lá. Minha boca se abre. Eles escreveram cartas de agradecimento. Na verdade, sentaram-se e fingiram ser eu, expressando gratidão por um presente que roubaram. O planejamento envolvido é de tirar o fôlego. Íamos contar a ela eventualmente. Linda intervém e eu quase rio de quão previsível ela é. Quando pega com a mão na massa, Linda sempre tem uma linha do tempo que torna tudo aceitável. Pensamos que Emma precisava do espaço para a faculdade apenas por alguns anos. Lídia é tão independente. Ela tem-se saído bem sozinha. Íamos dar a ela o apartamento depois que Emma se formasse. Em 4 anos, digo de forma direta. Você ia-me dar meu próprio presente de aniversário em 4 anos. Não é assim, diz papai desesperadamente. Apenas pensamos em considerações práticas, na educação da Emma. E lá está a mesma velha canção. As necessidades de Emma vêm em primeiro lugar. O futuro de Emma importa mais. Emma merece a melhor opção porque ela é Emma, a criança de ouro que nunca teve que trabalhar por nada, nunca teve que sacrificar, nunca teve que escolher entre comprar mantimentos e pagar o aluguel. Olho ao redor da mesa para essas pessoas que chamei de família por 24 anos. Papai se contorcendo na cadeira, evitando meu olhar. Linda calculando freneticamente como transformar isso em algo aceitável. Emma ainda soluçando como se fosse a vítima neste cenário. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na minha vida adulta, me sinto completamente calma. Não machucada, não brava, apenas clara, como se alguém tivesse-me dado óculos depois de anos tentando ver através de uma janela suja. Margaret se levanta lentamente, suas mãos tremendo de uma fúria mal controlada. Quando ela fala, sua voz treme de emoção. Então, os 3 de vocês sabiam que este apartamento pertencia a Lídia e decidiram roubá-lo mesmo assim. É isso que estou entendendo aqui? Papai parece genuinamente atordoado. Margaret, nunca quisemos. Eu quero as chaves daquele apartamento agora. Margaret, por favor, vamos discutir isso racionalmente. Papai começa racionalmente. Ela ri.
E não é um som agradável. Você quer discutir racionalidade? Vamos falar sobre quão racional foi roubar de sua própria filha. Vamos falar sobre quão racional foi mentir para mim por 2 meses. Vamos falar sobre quão racional é para Emma viver em um apartamento que não lhe pertence. O rosto de Emma se contorce com um pânico genuíno. Íamos ter mais tempo. Você não deveria ter agradecido a ela no jantar. Emma. A voz de Margaret é gélida. Sua mãe mentiu para você. Aquele apartamento nunca foi destinado a você. Foi comprado especificamente para Lídia, com o nome dela na escritura, como um agradecimento por cuidar de mim quando o resto desta família não se importava. A verdade disso atinge a mesa como um tapa físico. Enquanto eu levava Margaret para as consultas de quimioterapia, ficando à noite quando ela estava fraca demais para ficar sozinha, levando Dani para as salas de espera porque eu não podia pagar babás, onde estava todo o resto. Papai estava ocupado demais com o trabalho. Linda estava sobrecarregada com os preparativos da faculdade de Emma. Emma era jovem demais para assuntos tão sérios, mas levar crédito pelo meu presente que eles tinham tempo para as chaves. Margaret repete agora. Linda tenta mais uma vez desviar. Gastamos dinheiro decorando isso. Emma precisava de móveis, roupas de cama, utensílios de cozinha. Investimos milhares. Dinheiro que você gastou em propriedade roubada. Margaret interrompe. Você gostaria que eu chamasse a polícia e explicasse a situação? Porque eu tenho documentação da compra, a transferência de escritura e cópias de todas as cartas falsificadas que você enviou em nome de Lídia. A ameaça de envolvimento da polícia muda tudo. O rosto do papai fica pálido e até Emma para defungar. Linda mexe na bolsa e produz um conjunto de chaves, colocando-as na mesa como se estivesse entregando uma arma. Margaret as pega e se vira para mim. Lídia, você gostaria de ver seu apartamento? Eu gostaria de ver meu apartamento? O apartamento que eu nem sabia que existia até 5 minutos atrás. O apartamento que é meu há 2 meses, enquanto eu pago aluguel em um lugar onde meu filho de 4 anos dorme em um armário convertido. Sim, eu digo baixinho. Sim, eu acho que gostaria. Ao me levantar para seguir Margaret, Emma agarra meu braço. Lídia, por favor. Você tem que entender. Eu não sabia que era especificamente para você. Eu pensei que era apenas propriedade da família e que mamãe decidiu que eu deveria usá-lo para a faculdade. Olho para a mão dela em meu braço, depois para seu rosto. Por um momento, vejo a garotinha que costumava me seguir quando era pequena, antes de Linda lhe ensinar que não éramos realmente irmãs, apenas 2 pessoas que aconteciam de viver na mesma casa. Emma, eu digo suavemente, você realmente não sabia que o apartamento era especificamente para mim? Olha, todos nós sabíamos que você nunca se defenderia. Você nunca faz isso. Mamãe disse que você apenas aceitava eventualmente, como sempre faz com tudo mais. A honestidade é de tirar o fôlego. Eles não apenas roubaram de mim. Eles calcularam que eu seria passiva demais para me defender. Cuidadosamente, removo a mão dela do meu braço. Mas desta vez, você estava errada. Margaret está esperando na porta, com as chaves do carro já na mão. Você está pronta, querida? Dani tem estado notavelmente quieto durante toda essa troca, colorindo em seu livro de dinossauros e ocasionalmente olhando para os adultos com a expressão resignada de uma criança que aprendeu que conversas de adultos muitas vezes não fazem sentido. Eu reúno junto com seus livros. Vamos ver um lugar novo, eu digo a ele enquanto prende em seu assento de carro. A tia Maggie tem uma surpresa para nós. Ao sairmos da garagem, vejo Linda e Emma paradas na porta nos observando partir. Papai não está em lugar nenhum. Ele provavelmente está em seu escritório fazendo o que sempre faz quando as situações familiares ficam desconfortáveis, se escondendo até que alguém conserte isso. A viagem até o centro leva 20 minutos, durante os quais Margaret preenche os detalhes que eu estava perdendo. O apartamento está em um prédio histórico convertido com pisos de madeira originais e janelas enormes. Está a uma curta distância a pé da creche do Dani e a uma curta viagem até o hospital.
O bairro tem ruas arborizadas, um pequeno parque e aquele tipo de cafeteria onde os locais realmente conhecem seu nome. Eu olhei para dezenas de lugares, diz Margaret enquanto dirigimos por bairros cada vez mais bonitos. Mas quando vi este, soube que era perfeito para você. Sentiu como se fosse casa. Paramos em frente a um lindo prédio de tijolos com persianas pretas e floreiras nas janelas. É o tipo de lugar que eu já passei antes e imaginei vivendo, mas nunca considerei seriamente porque estava muito além do meu orçamento. Terceiro andar, diz Margaret, nos levando até a entrada. Unidade de canto com vista para o parque. O elevador é pequeno e charmoso, com botões de latão e painéis de madeira. Dani aperta o botão para o terceiro andar e pula de empolgação. Quando as portas se abrem, Margaret nos leva até uma porta marcada como 3C e a destranca com as chaves que pegou de Linda. A porta se abre e eu entro no espaço de estar mais bonito que já vi. O apartamento é deslumbrante, não porque seja chique ou caro, mas porque é perfeito. Pisos de madeira aquecida se estendem por uma área de estar aberta com janelas que inundam o espaço com luz natural. A cozinha tem armários brancos e bancadas de granito que brilham como se nunca tivessem sido usadas. Através das janelas da sala, posso ver o parque que Margaret mencionou, com árvores maduras e um parquinho onde crianças estão brincando, mesmo no frio de dezembro. 2 quartos, diz Margaret, nos levando por um corredor. Este seria o do Dani. O potencial quarto de DY é 2 vezes o tamanho da nossa sala de estar atual. Tem prateleiras embutidas, um grande armário e janelas voltadas para o leste, então ele acordaria com a luz do sol da manhã. Ele imediatamente corre até a janela e pressiona o rosto contra o vidro. Mamãe, olha! Balanços! O quarto principal me deixa sem fôlego. É espaçoso sem ser opressor, com espaço suficiente para uma verdadeira comoda, talvez até uma cadeira de leitura. O armário é maior do que o espaço de dormir atual do Dani. Mas o que me impressiona é o banheiro. Um banheiro completo com uma banheira profunda, perfeita para longas imersões após turnos difíceis no hospital. O inquilino anterior deixou alguns móveis, explica Margaret enquanto voltamos para a área de estar. Peças básicas que achei que você poderia querer manter. Foi então que percebi que o apartamento não está vazio. Há um sofá seccional em um tecido cinza suave, uma mesa de café que parece de madeira de verdade e um conjunto de jantar que poderia realmente acomodar 6 pessoas. A cozinha está equipada com pratos, panelas e até pequenos eletrodomésticos. Mas esses não são os itens básicos que Margaret mencionou. Estes são itens caros cuidadosamente escolhidos para complementar o espaço. O tipo de móveis que eu olho nas lojas, mas nunca compro porque custa mais do que eu ganho em um mês. Margaret, digo lentamente. Este mobiliário é novíssimo. Ela sorri timidamente. Eu posso ter exagerado um pouco nos preparativos para a mudança. Eu queria que você pudesse entrar e se sentir em casa imediatamente. Eu me afundo no sofá e é exatamente tão confortável quanto parece. Dani sobe ao meu lado, já reivindicando seu lugar. Esta é nossa nova casa, mamãe? Eu acho que pode ser, eu digo a ele, embora ainda esteja lutando para acreditar que isso é real. Meu telefone toca, me trazendo de volta à realidade. O nome do papai aparece na tela e Margaret acena para eu atender. Lídia, onde você está? A voz dele está tensa de estresse. Precisamos conversar sobre essa situação. Que situação é essa, pai? Você sabe do que estou falando? A questão do apartamento. Podemos resolver isso. Talvez a Emma possa ficar lá só até o final do semestre. Então faremos a transição. Eu olho ao redor da linda sala de estar, vendo Dani já arrumando suas figuras de dinossauro na mesa de café. E Margaret me observando com olhos encorajadores. Não. O que você quer dizer com não? Quero dizer não. Emma não pode ficar aqui até o final do semestre. Não, não haverá um período de transição. Não, não podemos resolver isso. Este apartamento pertence a mim. Tem sido meu por 2 meses enquanto eu pagava aluguel em outro lugar porque você decidiu que sua filha merecia meu presente mais do que eu. Lídia, seja razoável.
Emma já se mudou, começou as aulas de lá. Toda a rotina dela está construída em torno de viver lá. A audácia é de tirar o fôlego. Eles roubaram meu apartamento. Deixe Emma se estabelecer e construir sua vida em torno disso. E então me peça para ser razoável sobre interromper a rotina dela. Onde exatamente você achou que eu estava morando? Pai, você assumiu que eu simplesmente desapareceria quando você deu minha casa? Silêncio do outro lado. Emma pode se mudar esta semana. Eu continuo. Ela pode levar seus pertences pessoais, mas o resto fica. Os móveis, os utensílios de cozinha, os lençóis. Tudo que você comprou com o dinheiro que deveria ter gasto em outro lugar fica no meu apartamento. Você não pode simplesmente expulsá-la sem lugar para ir. Veja-me. Eu desligo e desligo meu telefone. Margaret está radiante de orgulho. Eu não te ouvia tão forte há anos. Ela está certa. Eu sou diferente para mim mesma. Mais calma, mas mais firme, como se finalmente tivesse encontrado minha coragem após 31 anos de busca por ela. O que acontece agora? Agora você se muda neste fim de semana, se quiser. Eu vou te ajudar a empacotar seu antigo lugar. Ela pausa. E Lídia, eles vão continuar ligando, fazendo exigências, tentando te fazer sentir culpada para você recuar. Não deixe. Eu não vou, eu digo. E eu realmente acredito em mim mesma. Dani descobriu a geladeira, que está completamente cheia de mantimentos. Mamãe, tem sorvete aqui? Claro que tem. Margaret planejou tudo, até encher o congelador com os doces favoritos de uma criança de 4 anos. Enquanto Dani fala sobre os sabores de sorvete que ele descobriu, meu telefone começa a vibrar com mensagens de texto. Linda, Emma, até o sócio de meu pai, que nunca me contatou diretamente antes. Eu não leio. Em vez disso, caminho até as grandes janelas da sala de estar e olho para o parque onde as crianças estão brincando, para as ruas arborizadas onde as pessoas estão passeando com cães e carregando xícaras de café. Para o bairro onde meu filho e eu vamos construir uma vida de verdade. Pela primeira vez em anos, estou exatamente onde pertenço. A mudança leva exatamente um fim de semana. Acontece que, quando você não possui muitos móveis, a realocação é surpreendentemente simples. Nosso antigo apartamento parecia ainda menor e mais deprimente quando visto através da lente de onde estávamos indo. O contraste era quase cômico, como comparar um armário a um palácio. Dani se adaptou à mudança com a resiliência que as crianças pequenas possuem, tratando a mudança como uma aventura em vez de um tumulto. Ele corria de um cômodo para outro no novo apartamento, reivindicando espaços e anunciando seus planos. Aqui é onde meus dinossauros vão viver, declarou sobre as prateleiras embutidas em seu quarto. Aqui é onde vou comer meu cereal, anunciou sobre o balcão de café da manhã na cozinha. Margaret ajudou com tudo, desde embalar caixas até configurar os serviços em meu nome. Ela pensou em detalhes que eu não teria considerado, registrando Dani no distrito escolar, encontrando um pediatra na vizinhança, até localizando o supermercado e a lavanderia mais próximos. Você não precisa fazer tudo isso, eu disse a ela enquanto organizava os armários da cozinha com precisão militar. Sim, eu preciso, ela respondeu firmemente. Sua família roubou 2 meses da sua vida neste lugar. Estou tentando compensar o tempo perdido. As ligações de Dad, Linda e Emma continuaram implacavelmente. Mensagens de voz que progrediram de apologéticas para exigentes e até hostis. Eu ouvi as primeiras, mas todas seguiam o mesmo padrão. Reconhecimento de que erros foram cometidos, seguido por explicações de por que as necessidades de Emma ainda deveriam ter prioridade, terminando com acusações de que eu estava sendo egoísta e irracional. Parei de ouvir depois da quinta. Na quarta-feira à noite, uma semana depois de nos mudarmos, Dad apareceu na minha porta. Não ligou antes, não mandou mensagem para perguntar se era conveniente. Apenas apareceu no meu corredor como se tivesse o direito de estar lá. Precisamos conversar, ele disse quando abri a porta. Não, não precisamos. Comecei a fechar a porta, mas ele colocou a mão contra ela. Lídia, por favor. 5 minutos.
Contra meu melhor julgamento, deixei-o entrar. Dani já estava de pijama, assistindo desenhos animados na televisão que veio com o apartamento, uma tela plana maior do que toda a nossa cozinha no antigo lugar. Lugar legal, disse Dad, olhando ao redor com a expressão de alguém tentando calcular a metragem quadrada e os custos mensais. Muito legal. Mas aqui está a questão, querida. Emma está tendo dificuldades. E aí estava. O mesmo velho roteiro. Quando argumentos lógicos falhavam, apelava à minha culpa emocional sobre o bem-estar de Emma. Eu já tinha ouvido essa música antes, embora geralmente fosse sobre ela precisar de ajuda com a lição de casa ou precisar de uma carona para algum lugar ou enfrentar algum drama social que exigia que toda a família rearranjasse suas agendas. Lutando como? Eu perguntei, genuinamente curioso sobre qual crise eles haviam fabricado desta vez. Ela está morando em um dormitório do tamanho de uma caixa de sapato, compartilhando um banheiro com 20 outras garotas. A comida da cafeteria está fazendo ela passar mal. Ela não consegue se concentrar nos estudos porque as condições são tão horríveis. Eu pesquei para ele. Você quer dizer que ela está vivendo como uma estudante universitária normal? Isso não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa, pai? Ele hesitou em encontrar uma resposta que não soasse completamente hipócrita. Ela não está acostumada a essas condições. Ela nunca teve que viver assim antes. E a culpa é de quem? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia, mas eu não me arrependi. Quem tomou a decisão de que Emma nunca deveria ter que experimentar desconforto ou inconveniência? Quem criou uma mulher de 20 anos que desmorona quando confrontada com condições normais de vida universitária? Nós só queremos o que é melhor para ela? E quanto ao que é melhor para mim? As palavras pairaram no ar entre nós. Quando exatamente você quis o que era melhor para mim, pai? O rosto dele ficou vermelho. Isso não é justo. Sempre nos importamos com o seu bem-estar. Sério? Quando eu tinha 16 anos e precisava de um carro para ir ao meu trabalho, onde estava sua preocupação com o meu bem-estar? Quando eu estava trabalhando em turnos duplos para pagar a faculdade enquanto eu me recebia mensalidade de mão beijada, onde estava sua preocupação então? Quando eu era uma mãe solteira lutando para pagar o aluguel enquanto cuidava da sua irmã durante os tratamentos de câncer, onde exatamente estava sua preocupação com o que era melhor para mim? Essas situações eram diferentes. Como? Você sempre foi mais independente, mais capaz. Emma precisa de mais apoio. E lá estava, a verdade fundamental da dinâmica da minha família falada em voz alta pela primeira vez. Emma precisava de apoio porque era delicada e preciosa. Eu não precisava de apoio porque era forte e capaz. Emma merecia ajuda porque lutava com desafios normais da vida. Eu merecia lutar sozinha porque eu conseguia lidar com isso. A lógica distorcida moldou toda a minha vida. Cada vez que eu tinha sucesso apesar da falta de apoio, isso provava que eu não precisava de ajuda. Cada vez que Emma falhava, apesar de enormes vantagens, isso provava que ela precisava de mais assistência. Pai, eu disse em voz baixa. Eu preciso que você saia agora. Lídia, vamos lá. Não podemos resolver isso? Talvez Emma pudesse usar o segundo quarto quando precisasse estudar ou ficar aqui nos finais de semana quando o dormitório estivesse muito barulhento. Saia. Não seja irracional. Saia. O volume da minha própria voz me surpreendeu. Dani olhou para cima de seus desenhos animados, olhos arregalados. Eu raramente levantava a voz e nunca para membros da família. Pai me encarou como se eu tivesse dado um tapa. Eu não sei o que aconteceu com você, mas essa não é a filha que eu criei. Você está absolutamente certo, eu disse, caminhando até a porta e abrindo-a. A filha que você criou já teria entregue as chaves para a Emma. Ela teria se mudado de volta para um estúdio e pedido desculpas por causar problemas. Ela teria passado os próximos 4 anos pagando aluguel enquanto a Emma morava na casa que deveria ser dela. Ele ficou ali por um momento, parecendo querer discutir mais. Mas algo na minha expressão deve ter convencido de que eu estava falando sério. Isso não acabou. Ele disse ao entrar no corredor. Sim, pai, respondi calmamente.
Acabou. Fechei a porta e engatei as duas fechaduras. Através do olho mágico, observei ficar ali por vários minutos, provavelmente debatendo se deveria bater novamente. Eventualmente, ele desistiu e se afastou. Dani olhou para cima de seus desenhos animados. O vovô estava bravo? O vovô estava confuso, eu disse a ele honestamente. Às vezes, os adultos ficam confusos quando as coisas não saem como esperavam. Estamos em apuros? Sentei-me ao lado dele em nosso lindo sofá seccional em nosso apartamento iluminado, no bairro onde pertencíamos. Não, querido, não estamos em apuros. Estamos exatamente onde deveríamos estar. A transferência legal do apartamento ocorreu em uma manhã de terça-feira no escritório do advogado da Margaret. Eu nunca tinha possuído propriedade antes, e a experiência de assinar documentos que me tornavam a proprietária oficial de algo no valor de $400.000 parecia surreal. Margaret insistiu em tornar tudo legalmente à prova de balas, garantindo que ninguém pudesse jamais questionar o meu direito de viver ali. Parabéns, disse o advogado, entregando-me uma pasta grossa contendo escrituras, documentos de seguro e contratos de manutenção. Você é oficialmente uma proprietária. Proprietária. Aos 31 anos, depois de anos alugando apartamentos apertados e preocupando-me com renovações de contrato, eu possuía uma casa. Não apenas qualquer casa, mas uma linda em um bairro onde as crianças brincavam com segurança nos parques e os vizinhos conheciam os nomes uns dos outros. O alívio financeiro foi imediato e avassalador. Sem pagamentos de aluguel, meu salário de enfermeira se estendia para cobrir não apenas as necessidades, mas pequenos luxos que eu nunca pude pagar. Os custos da creche do Dani tornaram-se gerenciáveis em vez de esmagadores. Eu podia comprar mantimentos sem calcular cada item. Pela primeira vez em anos, eu não estava vivendo de salário em salário. A adaptação da Emma à vida no dormitório da faculdade não estava, segundo minhas fontes, indo bem. Minha prima Sara, que trabalhava na universidade, relatou que Emma havia ido ao escritório de habitação várias vezes solicitando transferências de quarto. Ela reclamou sobre níveis de barulho, limpeza do banheiro e conflitos com colegas de quarto. A garota, que viveu em luxo a vida toda, estava descobrindo que a maioria dos estudantes universitários considerava condições normais de vida. Segundo Sara, Emma também havia procurado o escritório de ajuda financeira, perguntando sobre subsídios adicionais para a habitação. Quando informada de que o nível de renda de sua família a tornava inelegível para assistência baseada em necessidade, Emma aparentemente desabou, chorando para a conselheira de habitação. Eu deveria ter meu próprio apartamento, ela soluçou. Não era assim que deveria ter acontecido. A ironia não me escapou. Por 20 anos, Emma havia sido protegida de qualquer desconforto ou inconveniência. Agora, diante da realidade de banheiros compartilhados e comida de cafeteria, ela estava genuinamente chocada que dinheiro não poderia resolver seus problemas imediatamente. Enquanto isso, minhas mensagens de texto se tornaram cada vez mais hostis. Os amigos de Emma aparentemente a convenceram de que eu estava sendo irrazoável e egoísta. Suas mensagens variavam de súplicas. Eu só preciso de um lugar tranquilo para estudar para as provas finais. Acusatórias, você está arruinando minha experiência na faculdade porque está com ciúmes. A downright nasty, todo mundo acha que você é uma péssima irmã. Eu tirei print das piores e as salvei em uma pasta chamada Evidências sem responder nenhuma delas. Margaret me avisou que amaria escalar a situação antes de aceitar a nova realidade. A escalada aconteceu numa quinta-feira à noite, quando Emma apareceu no meu prédio chorando dramaticamente no saguão até que a Sra. Parker do primeiro andar a deixasse entrar. Ela bateu na minha porta com um ritmo insistente e exigente que sugeria que não desistiria facilmente. Lídia, eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Eu abri a porta, mas não a convidei para entrar. Emma parecia terrível. Não a perfeição cuidadosamente estilizada que ela costumava manter, mas genuinamente desleixada. Seu cabelo estava sujo, suas roupas amassadas, e ela tinha olheiras. Você tem que me ajudar, ela disse imediatamente. Não posso viver assim mais. O dormitório é horrível. Minha colega de quarto ronca. Os banheiros são nojentos e eu não consigo me concentrar em nada. Minhas notas estão sofrendo.
Sinto muito que você esteja passando por um momento difícil, eu disse. Honestamente, os dormitórios universitários podem ser desafiadores para se adaptar. Você não entende. Eu nunca me inscrevi para isso. Quando escolhi esta universidade, pensei que estaria morando em um apartamento no centro. Planejei toda a minha experiência universitária em torno de ter meu próprio espaço, minha própria cozinha, meu próprio banheiro, e lá estava. Emma realmente acreditava que lhe prometeram algo que nunca foi dela para começar. Em sua mente, o apartamento sempre foi destinado ao seu uso e eu reivindicá-lo era de alguma forma um roubo. Emma, eu disse gentilmente, aquele apartamento nunca foi prometido a você. Foi meu presente de aniversário da tia Margaret. Você estava morando lá ilegalmente. Não era ilegal. Mamãe e papai disseram que eu poderia morar lá. Mamãe e papai não são donos daquele apartamento. Eles nunca foram donos daquele apartamento. Eles não tinham o direito de oferecê-lo a você. O rosto dela se desfez em novas lágrimas. Mas o que eu sou suposta a fazer agora? Não posso viver nos dormitórios por mais 4 anos. Vou enlouquecer. Você vai se adaptar, eu disse simplesmente. Milhões de estudantes vivem em dormitórios. A maioria deles sobreviveu à experiência muito bem. A maioria deles não foi criada como eu fui. A honestidade daquela afirmação foi surpreendente. Emma estava reconhecendo, talvez pela primeira vez, que havia sido criada com privilégios que a maioria das pessoas não tem, que havia sido protegida de inconvenientes e desafios normais que outros jovens adultos enfrentam regularmente. Você está certa. Eu concordei. A maioria dos estudantes não foi criada para acreditar que merece moradia de luxo como um direito básico. A maioria dos estudantes trabalha em empregos de meio período para ajudar a pagar a faculdade. A maioria dos estudantes compartilha banheiros, come comida de cafeteria e estuda em bibliotecas porque seus espaços de vida são muito pequenos ou muito barulhentos. Você está dizendo que eu deveria arranjar um emprego? A pergunta saiu com tanta confusão genuína que eu quase ri. Aqui estava uma estudante universitária de 20 anos perguntando se deveria arranjar um emprego como se fosse um conceito completamente estranho. Emma, como você acha que eu paguei pela faculdade? Isso é diferente. Você sempre trabalhou. Eu estava focada nos meus estudos. Qual é o seu GPA? Eu perguntei. Ela parecia desconfortável. Não é sobre notas. É sobre a experiência completa da faculdade, desenvolvimento social, oportunidades de networking. Em outras palavras, ela estava se arrastando academicamente enquanto vivia em um apartamento que não merecia, financiado por dinheiro que deveria ter ido para outro lugar. A experiência completa da faculdade da qual ela estava preocupada em perder, na verdade, era a vida que ela havia roubado de mim. Eu não vou te ajudar, Emma, eu disse finalmente. Você tem moradia, você tem planos de refeição, você tem tudo o que precisa para ter sucesso na faculdade se escolher se aplicar. E quanto ao que o papai disse sobre encontrar uma solução para que eu pudesse ficar aqui às vezes? O papai não toma decisões sobre a minha casa. Tudo bem, ela respondeu, as lágrimas secando enquanto a raiva tomava conta. Fique com seu precioso apartamento. Mas não espere que eu te perdoe por isso. Não espero que eu fale com você novamente depois da faculdade. Eu disse honestamente. Não espero mais nada de você, Emma. E isso é, na verdade, bastante libertador. Eu fechei a porta suavemente, mas com firmeza, deixando-a parada no corredor. Através do olho mágico, eu a vi bater na porta mais algumas vezes antes de desistir e ir embora. Mais tarde naquela noite, papai ligou. Sua voz estava mais tensa e frustrada do que eu já a ouvira. Emma voltou para casa chorando esta noite. Ela diz que você foi cruel com ela. Eu fui honesta com ela. Ela é apenas uma criança. Lídia, ela está lidando com uma grande mudança na vida. Ela tem 20 anos, papai. Quando eu tinha 20 anos, trabalhava em tempo integral enquanto ia para a escola em tempo integral e criava a Dani sozinha. Emma está lutando para viver como uma estudante universitária normal pela primeira vez na vida.
Decidimos que ela precisa arranjar um emprego de meio período, ele disse relutantemente. Para ajudar a construir caráter e responsabilidade. Eu quase deixei o telefone cair. Depois de 20 anos protegendo Emma de qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade, eles finalmente iriam fazê-la arranjar um emprego porque ela não podia mais viver em luxo roubado. Isso parece uma boa decisão, eu disse. Mas ela não deveria ter que trabalhar enquanto vive em condições substandard se pudesse apenas usar o apartamento nos finais de semana. Pai, pare. O quê? Pare de tentar negociar. Pare de tentar encontrar compromissos. Pare de agir como se o conforto da Emma fosse mais importante do que a honestidade e a justiça básicas. O apartamento é meu. Sempre será meu. Emma nunca vai viver aqui. Nem mesmo nos finais de semana. Nem mesmo durante as provas. Nem mesmo em situações de emergência. Você está sendo irracional. Estou sendo claro. Há uma diferença. O silêncio se estendeu o suficiente para eu me perguntar se ele havia desligado. Finalmente, ele suspirou profundamente. Eu não sei o que aconteceu com nossa família. O que aconteceu? Eu disse em voz baixa. É que alguém finalmente apontou que nunca fomos realmente uma família. Fomos uma hierarquia com Emma no topo, você e Linda no meio, e eu na base. A única diferença agora é que eu não estou mais participando. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Meses depois, estou sentado no canto do café do meu apartamento, bebendo café e assistindo Dani construir cidades elaboradas de Lego na mesa de jantar que realmente tem espaço suficiente para seus projetos. A luz da manhã entra pelas janelas que dão para o leste, assim como Margaret prometeu. E eu posso ouvir crianças brincando no parque do outro lado da rua. Minha vida se estabeleceu em um ritmo que eu nunca pensei ser possível. O trabalho não parece esmagador quando não estou constantemente preocupado com dinheiro. Dani prospera em sua nova escola, onde os professores conhecem seu nome e os pais o convidam para festas de aniversário. Nossas noites são pacíficas em vez de estressantes, cheias de lição de casa na mesa da cozinha e histórias para dormir em seu lindo quarto. A transformação financeira tem sido notável. Sem pagamentos de aluguel, consegui construir uma conta de poupança pela primeira vez na minha vida adulta. Comprei roupas novas para Dani que realmente servem, em vez de roupas de primos mais velhos. Posso-me dar ao luxo de levá-la ao cinema e a museus sem calcular se teremos dinheiro suficiente para as compras depois. Mas a transformação emocional tem sido ainda mais profunda. Estou mais calmo, mais confiante, mais presente. Quando colegas do hospital comentam sobre como eu pareço diferente, eu digo a eles que finalmente aprendi a diferença entre ser independente e ser abandonado. A situação familiar alcançou um equilíbrio previsível. Emma acabou conseguindo um emprego de meio período em uma cafeteria perto do campus. Embora, de acordo com minha prima Sara, ela reclame constantemente sobre ter que trabalhar nos finais de semana e lidar com clientes difíceis. As notas dela melhoraram um pouco uma vez que ela foi forçada a desenvolver hábitos de estudo reais, mas ela ainda mantém que sua experiência na faculdade foi arruinada por ter que viver como um estudante normal. Pai e Linda aparentemente contaram a membros da família extensa que estou passando por uma fase difícil e que estão dando espaço para lidar com meus problemas. A narrativa permite que eles mantenham sua imagem como pais razoáveis, lidando com uma filha racional. Não me preocupo mais em corrigir as suposições de ninguém. Margaret e eu nos tornamos ainda mais próximas, unidas pela experiência compartilhada da traição da minha família. Ela divide seu tempo entre viajar e mimar Dani, que agora a chama de sua avó aventureira porque ela traz tesouros de cada viagem. No mês passado, ela nos levou para a Disney World por um longo fim de semana, as primeiras férias de verdade de DY. As mensagens de texto de Emma eventualmente pararam, provavelmente porque eu nunca respondi a nenhuma delas. Papai ainda liga de vez em quando, geralmente quando há algum evento familiar que ele acha que eu deveria comparecer por causa de DY. Recuso educadamente, mas com firmeza. Dani tem muita família e Margaret. Muitos amigos na escola e muito amor em casa. Ele não precisa de exposição a pessoas que veem sua mãe como descartável. O desenvolvimento mais surpreendente tem sido meu relacionamento com minha família extensa.
Primos e tias que sempre pareceram distantes entraram em contato depois de ouvir a versão dos acontecimentos de Margaret. Aparentemente, o tratamento que minha família imediata me deu tem sido óbvio para os de fora há anos, mas ninguém se sentiu confortável para comentar isso diretamente. Sempre nos perguntamos por que você parecia tão cuidadosa ao redor deles, me disse minha prima Rachel durante uma recente ligação. Como se você tivesse medo de ocupar muito espaço ou pedir muita atenção. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Passei 31 anos tentando provar que mereço existir na minha própria família, moderando minhas necessidades, minimizando minha presença, fazendo-me pequena o suficiente para caber nos espaços restantes da atenção deles. Não mais. O correio desta manhã trouxe um convite de casamento de uma amiga da faculdade. E pela primeira vez em anos, posso-me dar ao luxo de comprar um presente bonito e viajar para celebrar com ela. Esta noite, Dani e eu vamos ao teatro infantil no centro, algo que nunca conseguimos nos permitir antes. Neste fim de semana, vamos receber Margaret para jantar em nossa linda sala de jantar, usando a boa louça que veio com o apartamento. Essas não são vitórias dramáticas ou momentos que mudam a vida. São apenas experiências normais de uma vida estável e confortável. Mas depois de anos de luta e incerteza, o normal parece revolucionário. Meu telefone vibra com uma mensagem de um número desconhecido. E por um momento, minha antiga ansiedade volta. Mas não é Emma, nem papai, nem Linda com mais uma demanda ou viagem de culpa. É uma colega de trabalho perguntando se eu quero me juntar a um grupo de enfermeiras que vai sair para jantar na próxima semana. Sim, respondo imediatamente. Eu adoraria me juntar a vocês. Agora posso me dar ao luxo de jantar fora com amigos. Tenho uma babá confiável porque a Sra. Parker, que mora em baixo, adora Danny e gosta de ganhar um dinheiro extra cuidando dele ocasionalmente. Tenho energia emocional para relacionamentos sociais porque não estou constantemente gerenciando dramas familiares ou estresse financeiro. Olhando para trás, percebi que o que aconteceu no jantar de Natal não se tratava realmente do apartamento. Embora o apartamento tenha mudado tudo, era sobre finalmente ver minha família claramente, sem a névoa da obrigação e da esperança que havia ofuscado minha visão por décadas. Eles não pararam de mamar. Eles nunca começaram, mas Margaret começou. Dani ama. Meus verdadeiros amigos amam. E, mais importante, finalmente aprendi a mamar o suficiente para exigir um tratamento melhor. O apartamento foi um presente, mas a vida que construí aqui, isso é algo que eu conquistei. Enquanto termino meu café e me preparo para mais um dia em um trabalho que gosto, em um lar que amo, com uma criança que se sente segura e feliz, penso naquele momento à mesa de Natal, quando a verdade explodiu como uma bomba no meio do jantar perfeito da Linda. A melhor parte não foi ver os rostos deles quando perceberam que haviam sido pegos. A melhor parte foi ver meu próprio reflexo no espelho da sala de jantar e ver uma mulher que finalmente sabia exatamente o que valia. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre encontrar sua força quando a família te decepciona. Você já teve que escolher entre manter a paz e se defender? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo.